Você está ouvindo o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com a apresentação de Raniel Linhares e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil. Pessoal, boa noite. Hoje o Honey Newscast está ao vivo com a deputada distrital Paula Belmonte. Paula Belmonte é administradora, mãe de 6 filhos, inclusive ontem foi o Dia da Mulher, acho que representa bem a força, a coragem, a luta das mulheres aqui do Distrito Federal. Paula Belmonte, além de deputada distrital, é pré-candidata ao GDF, então nós vamos conversar um pouquinho com ela, vamos conhecer um pouco mais da deputada e entender aí as perspectivas dela para as eleições de 2026. Deputada, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu queria conhecer um pouquinho, começar conhecendo um pouquinho a trajetória da senhora aqui no Distrito Federal, e esse amor que a senhora tem aqui, que a gente estava conversando no off, pelo DF. Primeiro, boa tarde, boa noite para todos nós, né? E as pessoas ficam vendo tanto dia, tanto noite, então se você estiver vendo agora, boa noite, se vê mais tarde, bom dia, boa tarde, que Deus nos abençoe. Para mim é uma alegria estar aqui. A gente precisa mesmo de comunicações com pessoas sérias, fazendo comunicação e mostrando para a população quem são os representantes do povo, né? Porque muitas das vezes as pessoas não acompanham a política e não conhecem esses representantes. E eu digo isso como mulher, principalmente. Nós mulheres ainda somos tão poucas, então os espaços que são dados para que a gente possa se apresentar, que as pessoas possam nos conhecer, é fundamental. Eu vim para cá com 2 anos de idade, eu tenho 53 anos de idade, então eu vou fazer 51 anos que estou aqui em Brasília. Então eu posso falar para vocês, eu amo essa cidade, assim, amo e vejo tanto que ela foi construída. Eu tenho feito uma reflexão muito grande, assim, da construção de Brasília. Nós vamos completar 66 anos com muita coragem, né? Sim. As pessoas vieram para o interior desse Planalto com coragem do nada, né? Para mostrar, vamos dizer assim, ocupar um espaço de uma interiorização, de um desenvolvimento do nosso país, da nossa cidade. E nós temos esse Distrito Federal que é tão bonito. A senhora fala de coragem, a senhora é um exemplo de coragem, né? Porque mulher aqui no Distrito Federal e também é uma mulher para entrar na política, né? Então, de onde veio esse desejo de entrar na política? Pois é, eu nunca tive, eu não tenho pai, mãe, assim, não tenho familiar que mexeu com a política, né? Eu primeiro quero, assim, me apresentar, então eu fui criada nesse lugar aqui quem mora, que aqui a gente está num estúdio na Asa Norte, né? A Asa Norte, ela foi construída ao longo do tempo. Quem vê um monte de prédio, não tinha prédio nenhum, né? Era barro mesmo, aquele barro vermelho gostoso de brincar. E eu sou fruto de escola pública aqui do Distrito Federal, estudei minha vida toda em escola pública aqui. E eu sou mãe, você falou aí, né? Eu sou mãe de 6 filhos. Eu acho assim que a situação que aconteceu de eu entrar para a política é um ressignificado de uma dor muito grande que eu tive. Em 2014, eu tenho tinha um filho com 2 anos de idade e ele sofreu um acidente dentro da minha casa e não está mais aqui. O Arthur Belmonte. E isso, assim, ressignifica qualquer coisa, assim, da gente, né? Foi um desespero mesmo, um momento, assim, de muita dor, até hoje, né? 2014. Sim. E a partir disso, Deus foi tão bom para mim, me deu mais 2 filhos, né? Então, eu tive mais 2 filhos, 2 meninos. O menorzinho agora está com 8 anos. O maior está com 10. Esse acidente fazem 11 anos que aconteceu, né? Agora, no meio do ano, vai fazer 11 anos. E a gente resolveu fazer um trabalho social para a criança. Então, isso, assim, que é o nosso grande objetivo. Por quê? Porque as crianças, quando a gente começou a fazer esse trabalho social, eu percebi o seguinte, que aquele olhar do Arthur, que era um olhar inocente, é o mesmo olhar inocente de todas as outras crianças, né? O Arthur gostava muito do Homem-Aranha. Então, ele se fantasiava de Homem-Aranha, ele gostava do Homem-Aranha. E as crianças gostam também do Homem-Aranha, eu já gostava do Hulk. Mas o que eu quero dizer com isso? Que as nossas crianças, elas nascem com essa inocência e com esse potencial de sonhos.
Esse Homem-Aranha pode se tornar um professor, esse Homem-Aranha pode se tornar um engenheiro, esse Homem-Aranha pode se tornar um músico. Ele só vai se tornar se ele tiver condições para tal. Então, você percebe que o CEP onde a pessoa mora, aonde ela nasce, muitas das vezes é determinante para que aquelas crianças se desenvolvam. Então, eu creio e eu quero acreditar num Brasil que, independente de onde a criança nasce, ela possa ter oportunidade de se tornar no que ela quer. Então, por isso, a gente tem um instituto que chama o nome do meu filho, Arthur Belmonte. Hoje a gente atende esse trabalho de contraturno, que a criança estuda de manhã, ela tem aula à tarde, ou vice-versa. A gente atende 282 crianças. Nossa, muito bom. Lá no Sol Nascente e aqui na Vila Planalto. E ele que foi quando as pessoas me conheceram e eu falando que eu fazia esse trabalho social, me convidaram para ir para a política. Então eu vim para a política com essa força de vontade, chamada, né? de mostrar que as crianças que não têm título de eleitor, elas têm que ser prioridade absoluta. Elas têm que ser prioridade absoluta no nosso desenvolvimento, no nascimento, na alimentação dentro da escola. Eu fui deputada federal por 4 anos, fiz um trabalho que eu me honro muito de falar, que fui considerada uma das melhores deputadas do Brasil, de Brasília, naquela legislatura, a melhor deputada de Brasília. E digo isso com honra, porque muitas das vezes vão falar que nós mulheres, né? Nós mulheres achamos que a gente não pode chegar em tais determinados lugares. Será que é para mim? Eu cheguei lá sem nenhum padrinho político. Eu cheguei lá com aquela força feminina, aquela garra que é nossa. E a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Então, eu acredito muito nas mulheres, eu acredito no potencial das pessoas e que a gente possa encontrar pessoas do bem e mudar um pouco a história de Brasília também, porque Brasília está sofrida. Sim. A senhora acha que o fato da senhora ter praticamente nascido aqui, chegou com 2 anos, conhecer Brasília tão bem como a senhora conhece, influenciou nesse processo da senhora entrar na vida pública e ter esse olhar que a senhora tem, que ao mesmo tempo que a senhora olha para as crianças, dando essa oportunidade delas ficar no contraturno da escola, também automaticamente está olhando para as mães que muitas vezes não têm como trabalhar, porque se não tiver com quem deixar os filhos, é um dos problemas sociais que nós temos. Se as mães não têm onde deixar os filhos, também não tem como trabalhar. Então, a senhora acha que todo esse conhecimento que a senhora tem do DF, que muitas vezes falta em muitos políticos, faz diferença nessa sua atuação política? Com certeza absoluta me traz força, com certeza, né? Eu gosto muito de estar com as pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender os problemas delas e as soluções delas também. Então, assim, eu acho que eu tenho uma empatia muito grande com a população, né? Eu sempre fui aquela criança bem extrovertida, então eu acho que isso facilita a comunicação, a gente entender os problemas das pessoas, e a gente ter essa empatia. Eu sou cristã e eu acredito de verdade que nós todos somos irmãos perante a Deus. Então eu vejo que esse sentimento é um sentimento que ele não precisa ser, ele não pode ser só uma fala, ele tem que ser uma atitude, né? Então, assim, o que é ser uma atitude? É a gente entender que aquele outro, ele também merece ter uma qualidade de vida melhor, que aquele outro merece também ter uma oportunidade melhor. E eu não estou aqui falando assim, nós temos que dar assistencialismo para todo mundo. Não é isso. Eu vejo que o assistencialismo, como que chama? A cesta básica, a situação que muitas das vezes a fome não espera, ela é necessária. Sim. Mas o que a gente precisa mesmo é mostrar para aquela população que nós podemos mais. E quando a gente fala da criança, que uma criança que é bem nutrida, que é uma criança que tem uma educação de qualidade, nós estamos falando do nosso futuro. E não é futuro longe, é o futuro agora. É o futuro que tem um impacto menor na segurança pública, é um futuro menor no sentido de menos gasto na saúde pública, é um futuro que as crianças não saem da escola. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos um índice muito alto de evasão escolar no ensino médio. Então as crianças terminam até a nona série,
quando vai para o primeiro ano, eles não voltam mais para a escola, porque eles acham que já concluíram, já tem que trabalhar. As meninas, algumas meninas já engravidaram. Então, a gente perde uma força de trabalho, uma força, que é a força da nossa população, para se capacitarem e estarem no mercado de trabalho. E é uma roda virtuosa. Quando você trabalha, você contribui, os impostos tendem a baixar, a gente consegue girar a economia, o país vai se desenvolvendo e as pessoas vão tendo mais poder aquisitivo, tendo liberdade econômica. E quando a gente não trabalha com a educação como força motriz, é o contrário. Diminui o número de pessoas que conseguem empregos, porque não tem qualificação. Hoje a digitalização, a tecnologia está aí e a gente tem pessoas, infelizmente, precisando, às vezes, de auxílio. Então, eu acredito que conhecer e amar a nossa cidade, Brasília, capital do Brasil, eu amo mesmo, mas eu amo mesmo é que a gente possa mostrar que o Brasil veio. O Brasil é abençoado por Deus, não é? Nossa, não tem país tão bonito quanto o nosso. A nossa cultura, a nossa alegria. A gente estava falando aqui antes de começar sobre... É um país que é um tamanho de um continente, praticamente. A gente fala português, às vezes com sotaque de um, sotaque de outro, não é verdade? É uma mistura toda. É uma mistura, mas falamos mesmo Portugal. E Brasília representa essa mistura, né? Porque tem muita gente que veio do Nordeste, do Norte, do Rio Grande do Sul, né? Sim, que aí é aquele outro sotaque totalmente diferente que traz o tu, né? Sim. Então, assim, e a gente está aqui convivendo bem, então... Esse país nosso é abençoado. Sim. Veio um pouco nessa trajetória da senhora. Eu quero saber, quando a senhora entrou na política, o que foi que mais lhe surpreendeu? Que a senhora disse, nossa, eu não imaginava que era assim. Teve algo que lhe surpreendeu, que disse, nossa... Muitas coisas me surpreenderam. Eu entrei em 2018, né? Que foi aquele ano da eleição, que foi o ano que... Muita gente entrou na política, foi logo pós Lava Jato, as pessoas estavam... Uma polarização. Então, entraram muitas pessoas no Congresso Nacional novas. E eu entrei também, né? Primeira vez na política, e muitas outras pessoas na mesma condição que eu, que nunca tinha sido políticas, entrando nessa oportunidade. Uma coisa que eu entrei com preconceito. Eu imaginava que todo político que estava ali, aqueles políticos antigos eram ladrões. Esse pensamento. E os novos não eram. O que me surpreendeu? Que não é verdade. Tem muito político antigo que está batalhando para que esse país seja um país mais justo. E os novos que entraram, nem todos são honestos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa mostrar para a população e ter essa oportunidade da votação, olhar mesmo quem defende, quem combate a corrupção. Porque combater a corrupção não é só combater o cara que... É as consequências da corrupção. O cara que foi lá e tirou, sei lá, 100 milhões de um contrato ou favoreceu uma pessoa amiga, tudo. A repercussão disso não é a riqueza dele. A riqueza dele é a menor repercussão, é a pobreza de muitos. E a pobreza de muitos mata sonho, mata gente no hospital, porque não teve o atendimento rápido quanto deveria ter, o medicamento rápido quanto deveria ter. Mata essas crianças que muitas das vezes elas não estão estimuladas nas escolas porque não tem um professor adequado ali para que ela possa estar. Então, a corrupção, ela entra na nossa sociedade e ela vai secando as oportunidades. Então, é muito ruim. Então, a gente tem que entender que a gente tem a oportunidade de 4 em 4 anos mudar quem não representa e pessoas que não nos representam, pessoas que não são pessoas corretas e não votar novamente. Agora, com a internet e ao longo desses 8 anos, eu estou falando assim, nós estamos tendo muito mais oportunidade dessa democracia estar próxima das pessoas. Sim. A senhora acha que as pessoas estão mais conscientes também, tanto da importância do voto, mas também da importância de
Estava até vendo uma pesquisa, hoje em dia as pessoas não têm plena consciência que uma política social, por exemplo, não é um favor que o eventual governante está fazendo. Hoje as pessoas têm um pouco mais de consciência. A senhora enxerga isso, que a população está mais consciente, que cobra, que tem esse conhecimento da importância de participar ativamente também da política? Eu espero que sim, o nosso desejo é que estejam, porque é dessa forma que a gente muda. Um eleitor mais consciente de como que é o processo eleitoral, como é que funciona a política, ele com certeza será um eleitor muito mais consciente de exercer a sua cidadania. Agora, o que eu vejo que o Brasil perde muito é a questão ideológica. Por exemplo, cada um tem a sua ideologia. Cada um gosta de uma cor, né? Por exemplo, Sim. tem uns que gostam de vermelho, tem outros que gostam de azul, tem uns que gostam de amarelo, tem uns que gostam de branco. E tudo bem. Mas nós todos temos que gostar da honestidade. Nós todos temos que gostar da dignidade. Nós todos temos que gostar da oportunização para todos. Então, eu tenho uma linha de fazer política muito voltada para o que convergemos. Divergência a gente tem várias. Sim. Né? Mas o que a gente precisa para realizar as convergências? E é isso que eu venho trabalhando, tanto no plenário, na Câmara Distrital e na Câmara Federal. A gente tem convergências. Convergências o quê? Se nós todos caminhamos para uma cidade que seja mais honrada, que seja uma cidade que tenha mais compromisso com a honestidade, nós todos temos que ir para esse caminho, Sim. independente de ser esquerda ou direita. Sim. Né? A polarização muitas vezes faz mal para a democracia, né? Porque E a pessoa cega, né? Você para de discutir as ideias e você começa a discutir as bandeiras e acaba se perdendo. E as bandeiras, elas são legítimas, Sim. sabe? Eu vejo isso, as bandeiras são legítimas. Por mais que talvez eu não concorde com algumas, ou que alguém não concorde com as minhas, isso é legítimo. Isso que faz o bonito ser todo colorido, né? Agora, o que é importante é nós termos princípios e valores que sejam retos. Princípios e valores que sejam condutores, para que a gente possa dar dignidade para a nossa população. Certo. Falando de dignidade para a nossa população, um dos maiores problemas que, desde que eu cheguei aqui no DF, eu acho que tem atravessado diversos governos, é a saúde pública. Né? Então, nós temos aí muitos problemas de hospital. Acho que essa atenção primária aqui é muito problemática, digamos assim. Muitas vezes falta mão de obra, então você chega no hospital com 30, 40 pessoas para atender, e às vezes tem um médico que só vai atender que tem essa questão da classificação. Então, eu queria entender a visão da senhora, enquanto parlamentar, que também fiscaliza a saúde, e também enquanto pré-candidata. Então, eu quero uma visão da senhora da saúde hoje no DF e o que a senhora acredita que pode melhorar e que a senhora eventualmente poderia fazer para melhorar a saúde no DF, que é uma chaga que machuca a população. Machuca a população e, na realidade, está deixando a população doente mentalmente. E eu digo isso assim, sem medo de errar no que eu estou falando. Não só a população doente, porque você vai nas regiões, a população fica com medo de ficar doente para precisar de um hospital que provavelmente não vai estar ali para auxiliar naquele momento, mas quem trabalha no hospital precisa ser cuidado também. Você trouxe a questão dos recursos humanos, né, que são pouquíssimos médicos, pouquíssimos enfermeiros, pouquíssimos técnicos de enfermagem que estão dando conta ali e que eles ficam adoecidos, porque nós somos seres humanos. Então, assim, a gente vê toda aquela situação, aquele campo de batalha ali que você está tratando e tendo que, com poucos recursos, muitas das vezes escolher. E então esse servidor, ele precisa ser bem tratado, ele precisa ser cuidado. Bom, você trouxe que você está aqui há 7 anos, né? 7 anos. Então, você pegou, na realidade, só esse governador, o governador Sim. Ibanez. Você não teve a oportunidade de pegar outro governador. Na época, ele fez um compromisso de campanha que não ia fazer com que houvesse a expansão do IGES. É importante dizer que o usuário, ele não quer saber se é IGES, se é Secretaria de Saúde, ele quer que o hospital público funcione, ele quer que o SUS funcione. Mas eu fui presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência por alguns anos, e aí eu vou me permitir a falar algumas coisas a respeito disso. Quando ele pegou o governo, ele só tinha um hospital que era o hospital de base, que era
com esse instituto que com responsabilidade do quê? De fazer com que as compras fossem mais ágeis, que a fila pudesse andar, tivesse mais uma autonomia orçamentária para que ele pudesse colocar. E ele prometeu que não ia haver expansão, né? Só que, infelizmente, ele não conseguiu cumprir isso, muito pelo contrário, ele expandiu o IGES para Santa Maria. Santa Maria, hoje nós temos um número muito pequeno de servidores públicos, fazendo com que os antigos servidores recebessem, fossem devolvidos para a secretaria e pagando muito menos para os médicos que estão vindo, são médicos com, vamos dizer assim, com menos experiência, perdendo o corpo, vamos dizer, da história dos hospitais, não construiu nenhum hospital, o último hospital construído em Brasília foi exatamente esse Santa Maria, e ele tem uma situação de que o IGES, para receber, ele tem que cumprir metas, então você trouxe uma situação muito real, que é o quê? Atenção primária, nós temos atenção que é a secundária e as grandes, vamos dizer assim, agora fugiu o nome. Alta complexidade. Alta complexidade, exatamente isso, alta complexidade. O IGES ficou responsável por cumprir as metas na alta complexidade e da média complexidade. E essa baixa complexidade ficaria para UBSs. Houve o quê? Um desvirtuamento da UBS, as UBSs elas estão sem médicos, a saúde da família não está chegando nas pessoas, eles estão sem mobilidade, às vezes você vê, não tem carro, não tem computador, é uma situação, né? E não há uma UBS que eu tenha ido, e olha que eu vou em muitas, em nenhuma região posso dizer o seguinte, elas estão completas. O médico às vezes está de férias, não tem substituto. A médica às vezes teve filho, aí fica mais 6 meses sem poder estar participando e as pessoas não conseguindo ver o médico. Porque se você consegue dar uma atenção primária, você faz muita diferença. Todos os estudos eles vão nesse mesmo caminho. É esse o caminho. A atenção primária ela faz muita diferença porque evita que a pessoa que está com a febre vá para um pronto atendimento e que eventualmente com uma pessoa que chegou lá com a fratura, que obviamente vai ser atendida. Então, todos os estudos em termos de saúde, diz, a atenção primária, essa saúde da família, essas UBSs que nas devidas regiões com atendimento, ela vai desafogar. Ela desafoga, e ela desafoga o sistema com coisas básicas, né? Pressão, são coisas básicas que você tira ali das UPAs. As nossas UPAs estão numa situação hoje que elas estão, se você for numa UPA, e eu convido você em qualquer lugar, só apontar o dedo, nós vamos lá, você vai ver também o superlotamento de pacientes. Por quê? Porque esses pacientes, eles são readmitidos, na realidade, o paciente, quando era para ir para a UPA, era para ficar 24 horas e ele ser reencaminhado para um hospital de referência. Como os hospitais de referências estão muito sobrecarregados, eles ficam sendo readmitidos ali. Então, assim, é uma tristeza de você ver essa situação, porque aí parece um campo de concentração mesmo, e Brasília, hoje, ela precisa, além de ter uma atenção primária de qualidade, investir mesmo nessa saúde da família, investir mesmo nessa intimidade do médico da família, ali ele conhece as pessoas, ele conhece o problema, nós precisamos investir em uma outra situação, que é o hospital de retaguarda e o hospital de cuidados paliativos. Nós não temos praticamente hospital de retaguarda e nem hospital de cuidados paliativos. São nomes que as pessoas às vezes assustam, mas são nomes importantes para que a gente tenha, porque o hospital de retaguarda é aquela senhora, aquele senhor que às vezes está esperando uma cirurgia que vem acontecer, ou ela está se reestabelecendo para uma cirurgia que vem acontecer, ela tem aquele hospital de retaguarda para que ela possa se cuidar ali daquele hospital sem ter que ficar entrando num hospital numa admissão, né? Então ele fica lá competindo uma atenção de poucos médicos com os que estão sendo admitidos por uma outra de recuperação. E nós temos também os cuidados paliativos, que são pessoas que estão naquele momento que elas estão com os cuidados já necessários e aqui para que elas possam já concluir o seu tratamento. Então, são 2 hospitais importantes aqui em Brasília para que a gente possa reforçar, e é isso que eu acredito na saúde. Só uma dúvida.
Existem muitos questionamentos acerca de um hospital do câncer, que eu sinto essa tratamento oncológico, né? Eu sinto também essa ausência aqui, que em muitos lugares tem liga, e acho que o Brasil talvez tivesse potencial para ter essa referência. Eu já vi algumas discussões, inclusive, em termos de saúde. A senhora acha que seria viável ter um hospital específico por câncer, ou dentro desse contexto inserir mais atenção aos pacientes Não, oncológicos? eu vejo que nós precisamos ter esses hospitais referência, sim, né? Então, assim, a gente tem uma referência ortopédica, e aí eu vou além desse hospital. Esse hospital já tem localização, ele é perto do Hospital da Criança, é praticamente em frente do Hospital da Criança. Eu, quando deputada federal, nossa bancada e a bancada anterior da legislação anterior mandou para o Sim, a GDF. senhora disse que já tem o hospital, ele não funciona, é isso? Não, ele tem o espaço. Ah, entendi, já tem um Ele espaço tem um físico. espaço, ele já tem a localização dele, né? Não precisa se preocupar. Existe hoje um Hospital da Criança, que é um hospital que Brasília ganhou. Ele não foi no bolo do BRB, não, esse aí. Não foi. É outra. Mas o que acontece? E temos também dinheiro. Uma legislatura anterior à minha pegou toda a emenda de bancada e falou: vamos fazer para que o hospital aconteça. Então, tem um dinheiro na Caixa Econômica para a construção desse hospital. Eu acredito que deva ter por volta de 300 milhões de reais. E quanto o que, deputada? Vontade política. Vontade política. O que mais que falta? Vontade política. O que mais que falta? Vontade política. Sim. A população que precisa está sofrendo com esse recurso. Pronto, já que a gente está falando aqui da população que sofre, ela sofre não só com esses problemas físicos, né? Sofre também com esses problemas que afetam e que... Vamos entrar nesse caso, Marcha PRB, que é patrimônio do DF, patrimônio nosso, e eu até falei no meu último convidado, e a gente tem falado também sobre esse conhecimento da população e tal. Esse é um tema que, de fato, ele furou a bolha, né? Então, onde a senhora chega nas calçadas, onde você chega, as pessoas, todo mundo tá entendendo o que, de fato, aconteceu. Eu queria que a senhora explicasse, como parlamentar da Câmara Distrital, o que, de fato, aconteceu em termos com o Banco de Brasília e com essas operações envolvendo o Banco Master. Bom, deixa eu explicar. Primeiro, eu fui presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência há algum tempo lá na Câmara, e a gente vem acompanhando a situação do BRB, né, que é o nosso Banco de Brasília, um banco importantíssimo para Brasília há muito tempo. Mas o BRB, de uns anos para cá, ele vem tomando algumas atitudes e que, na realidade, o presidente ele tem, sim, responsabilidade, autonomia para decidir a linha que vai conduzir o banco, mas eram situações do qual a gente questionava. A primeira delas é que nós temos uma porcentagem de mais de 60% dos servidores de Brasília, e eu tenho certeza que quem está aqui me escutando agora se identifica, sabe que ou pode ser você ou você conhece alguém que esteja nessa situação de superendividamento. Muitos servidores endividados. E assim, o caso dos servidores endividados chegou ao ponto de eles chegarem com seu salário, trabalhar um mês inteiro e receber zero. Sim. Porque o banco ia lá e pegava tudo. Então, a pessoa não conseguia receber por um outro banco. Então, a gente já vinha acompanhando isso, a gente chegou a fazer uma lei para que a gente pudesse reduzir esse dano ao servidor. Fizemos propostas, fizemos um grupo de trabalho, fizemos proposta para que eles limitassem e cumprissem a regularização dessa lei que foi aprovada, 40% só que poderiam ser retirados dos salários, o salário, 60% do salário poderia ser preservado, mas mesmo assim o banco continuou fazendo isso. Então, isso é um caso que adoece a população. Sim. E já era também uma atitude do banco diferente de todos os outros bancos. Por quê? Porque quando você compra, a gente fala assim, carteira... Tem água, tô bem? Carteira podre, né? Muitas das vezes, essa carteira de crédito, você compra... As pessoas compram ou elas vendem para outro banco, para o banco financiar mais barato. Ela fala, não, então vem aqui para o meu banco, eu pago o financiamento em menores condições para você e eu negocio ali contra o banco.
os servidores ficavam presos em relação a isso. Uma outra questão que o banco tomou atitude nesses últimos anos, questão dos patrocínios. Começou a patrocinar uma série de esportes, inclusive vela em Dubai, né? Então, assim... A população do DF não foi assistir. A população do DF não foi assistir. O último aqui teve uma festa com autódromo, com um número reduzido de pessoas, que se gastou quase R$1 milhão numa festa, para as pessoas ficarem 3 horas lá. Então, assim, começou a desvirtuar o que o banco veio para fazer. O BRB, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é o quê? O desenvolvimento econômico-social. O que é isso? Se a nossa população ela tem um desenvolvimento econômico, o nosso social melhora. Sim. Então, essa é a responsabilidade do Banco aqui do Distrito Federal. Então, fomentar os pequenos empresários, as pequenas empreendedoras, fomentar para que as pessoas possam ter acesso aos créditos, para que elas possam reinvestir. Para que essa economia circular. Essa economia circular virtuosa, né? E aí ele começou a fazer essa opção. E nós já estávamos questionando a respeito disso. Além disso, eles abriram um crédito e uma nação chamada Nação Fla. Não estou falando dos Flamengos não, viu? Porque... A senhora não é contra o Flamengo, não. Não, eu nem posso ser. Mas eu não sou flamenguista, não. Ontem eu perdi, viu? Eu sou fluminense e meu marido é flamenguista. O meu marido é flamenguista, nem sei se existe roxo, vermelho. Muito vermelho. Muito vermelho, né? Mas, assim, houve essa questão da Nação Fla e que deu um prejuízo de quase meio bilhão de real. Sim, com cartão de crédito e crédito para muitos torcedores. Muitas pessoas que não tinham condições deram um cartão e essas pessoas não pagaram o cartão e deu esse prejuízo. A gente já vinha acompanhando isso. Quando apareceu no começo do ano de 2025, pela mídia, não foi uma coisa... E assim, aí essa é que eu falo, esse governo, ele não é habilidoso. Esse governo é um governo que impõe as coisas para as pessoas. A gente precisa entender que a gente está governando um país, com todo mundo, a gente está governando a capital federal, né? A gente tem que estar junto com a população. É um governo arrogante, né? Que chegou lá e falou, vamos comprar o Banco Master. E pela mídia... A Câmara falou, como que você tem que comprar um Banco Master? A gente tem que pedir autorização aqui pela Câmara. E houve uma resistência, num primeiro momento, o governador defendeu que não passasse pela Câmara e entrou na Justiça para não passar pela Câmara. O sindicato dos bancários que fez uma ação que tinha que passar pela Câmara para que o processo ficasse totalmente transparente. E o que a gente já tinha de informação, aí eu falo Paula Belmonte, deputada, eu já tinha algumas informações que eles estavam querendo comprar uma parte em 2025, mas eles já tinham adquirido mais de 8 bilhões em 2024. Sim. E eu sabia que a consistência, eu fiz pergunta, eu tenho um pessoal do meu gabinete muito bom, nós fizemos a pergunta, muitas perguntas técnicas, aonde tinha consistência disso, porque o banco estava praticamente falido, como que a gente ia fazer para comprar e não ficar com a parte ruim, boa? Não recebemos resposta nenhuma. Ao ponto de eu levar uma cadeira de plástico, sabe aqueles banquinhos de plástico? Para a tribuna. Quando foi votado isso, eu levei um banco de plástico para a tribuna e falei, olha, o que estão comprando é um banco de plástico que não tem viabilidade nenhuma, não tem força nenhuma. Eles estão vendendo aqui para todos vocês que é um banco de couro altamente sólido e esse é um banco de plástico. E realmente se mostrou um banco de plástico derretido. Era pior do que se imaginava. Era pior do que se imaginava. Essa situação do Banco Master hoje, aí agora, eu tinha noção de 8 bilhões de reais, fomos verificando que começou para 12 e depois passou para 16 e agora, recentemente, com o presidente do BRB, o valor de negociações do Banco Master com o BRB passaram de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais, gente, é muito dinheiro. Tem muitos estados brasileiros que não têm 30 bilhões de reais para administrar o seu estado inteiro no ano. Sim. Eles negociaram o BRB. E tem um outro detalhe importante. O que acontece? Além de eles negociarem,
Eles fizeram um esquema que o BRB comprou a carteira do Banco Master, eles foram trocando de empresa, aquela REG, aquela outras duas empresas. Acabou que quando a gente comprou o Banco Master comprou 21% do BRB. Deu bote. Ganhou de todo jeito. Ganhou, é o que chama ganhou indo e voltando. Indo e voltando. Ele só ganhando voltando, porque ele não gastou nenhum dinheiro. Ele pegou o dinheiro que a gente comprou dele e comprou a gente mesmo. É uma vergonha. É casa de polícia e delegacia e prisão. E prisão de quem autorizou. E o que é que falta? Falta a Polícia Federal colocar esses todos na cadeia. Tem alguns já, né? O povo do GDF vai pagar essa conta? Já está pagando. Já está pagando. O povo do GDF já está pagando. Aí, o que aconteceu? Esse banco está numa situação delicadíssima. O GDF pegou terrenos nossos, terrenos que valem fortunas, não pegaram laudo nem autorização das companhias que são proprietárias desse terreno. Estou falando aqui da SEB, estou falando da Nova Cap, estou falando da CAESB, estou falando da Polícia Militar. Eles pegaram esses terrenos sem autorização da incorporação, dessas empresas públicas, e colocaram nessa dita avaliação. Eu falo isso porque eu perguntei, eu fiz um pedido formal para que a gente pudesse saber aonde está a localização e quanto custa esses terrenos. Terreno da Serrinha, Sim. Que é um lugar que tem uma preservação ambiental, tem mais de 100 nascentes ali, né? Colocaram tudo nesse bojo, colocando que estão querendo fazer um fundo imobiliário, dizendo que a soma desses terrenos teria o valor de 6 bilhões para que cobrisse o primeiro rombo. O problema é o seguinte, que esses terrenos, a gente tem avaliação de que eles valem muito mais. Muito mais. Então, mais uma vez, existe a maldade, existe a esperteza. A subavaliação dos terrenos. A subavaliação do terreno. É uma vergonha. E aí eles estão querendo fazer esse fundo para que eles possam equilibrar E aí nós todos estamos perdendo, porque terreno que é terreno público é de quem? É meu, seu, é de todo mundo. Sim. E nós estamos pagando esse prejuízo do BRB. Aí eu vou contar, olha só. Aí demos o terreno. Não, vamos dar o terreno para salvar o BRB. Com quem que a gente está salvando? 21% do Banco Master. Esse foi o negócio da China foi esse aí mesmo, né? Esse que foi um bom negócio que o Banco Master fez, né? Por que a CPI do Master na CLDF não está aberta ainda? Porque não tem assinatura. A gente vê deputados falando algumas coisas, e aí a minha assinatura está lá, é uma das primeiras. Nós tivemos... A senhora assinou? Eu fui uma das que fez. Propositoras. Propositoras. Sim. Na realidade, eu propus uma, e o pessoal, me parece que foi o Chico e o Fábio propuseram outra. Chico, Fábio e aí Ricardo, nós juntamos elas e propusemos uma só. E está lá assinada, com 7 assinaturas, e estamos precisando que os outros assinem. Certo. Para finalizar, entra no nosso último bloco. 2026 é um ano de eleição. A senhora já enfrentou uma campanha para deputada federal, enfrentou uma campanha para deputada distrital. A senhora vai entrar agora num ringue feroz, que é uma campanha para o GDF, para ser eventualmente governadora do DF. A senhora está preparada para esse desafio? Eu digo que eu estou muito motivada. Né? Preparada, eu acho que a gente vem se preparando a cada dia, porque Sim. eu fico dizendo o seguinte, cada dia eu conheço uma situação que a gente precisa melhorar na população. Então, eu quero estar assim preparada para enfrentar um pleito com muita responsabilidade. Eu quero estar preparada para que eu possa dar respostas para as pessoas, não só da minha fala para dentro, mas para realizar mesmo as pessoas. E eu quero estar preparada para assumir o GDF de nós mudarmos.
a forma de fazer política no Distrito Federal. Brasília é uma Brasília rica e ela precisa enfrentar o combate à corrupção, ela precisa enfrentar de verdade a dignidade das pessoas. Então, eu posso dizer que eu estou preparada, me preparando porque preparando todo dia. Meu marido fala uma coisa para mim, eu estou casada há 25 anos, ele fala assim, nós estamos nos casando todo dia, né? Então, assim, a gente todo dia é um novo começo. É um novo começo, então é isso, mas estou com muita determinação para que a gente possa chegar lá. A senhora está no PSDB. B. Certo. Tem outros candidatos aí, Leandro Graz, Ricardo Capelli, a própria vice-governadora Celene Leão, o Kiko. Existe, considerando que nós temos um período ainda de pré-campanha, a senhora é pré-candidata, existe a possibilidade de uma convergência da candidatura de Paula Belmonte com essas outras candidaturas antes do pleito ou eventualmente não? Não, tem pessoas aí que com certeza são pessoas que a gente está conversando e que tem sim uma convergência para vir para minha candidatura, para estarmos juntos na candidatura da Paula Belmonte. Sim, então existe essa. A gente está muito nesse período, março, abril é um período de conversas. Com certeza. Então, a senhora vai encarar a GDF em 2026. Vamos encarar e vamos vencer. Eu acredito. Deputada, queria agradecer, queria deixar esse espaço para a senhora falar com os nossos espectadores. Queria agradecer muito a atenção, tanto a senhora como a equipe da senhora teve com a gente. Então, muito obrigado ao pessoal que nos recebeu tão bem. Quero abrir o espaço para a senhora deixar um recado. A senhora que é tão atuante aqui no GDF, que não para, sei como a agenda da senhora com uma atuação muito voltada para as mulheres, para as crianças, para a família. E obrigado pela atenção e abrir um espaço para a senhora deixar um recado aí para os nossos espectadores. Bom, eu quero falar para todos vocês, para mim é uma honra estar aqui, é importantíssimo os senhores verem todas as entrevistas atuais, as anteriores, as atuais, conhecer sim a cada um, porque isso para nós, para a nossa cidadania, nós temos uma responsabilidade de eleger esse ano presidente da República, 2 senadores, deputado federal, deputado distrital e governador. Estou como pré-candidata ao governo do Distrito Federal, quero que me conheçam, meu nome é Paula Belmonte, podem me seguir lá no Instagram, @PaulaBelmonteOficial, e eu quero assim dizer que o nosso compromisso é um compromisso que a gente traga com uma família e uma sociedade mais humana, que a gente traga transparência nos recursos que são de todos nós e boa gestão. A gente precisa, sabe o quê, em Brasília? Além de nós estarmos falando que nós temos uma grande renda per capita, mas nós temos um grande número de pessoas desempregadas. Sim. A gente precisa gerar emprego. A gente precisa fazer com que a economia gire e traga esses novos idosos para o mercado de trabalho, que o trabalho traz dignidade. Então, esse é o nosso trabalho. Estou sempre na minha rede, sou bem atuante para que a gente possa me conhecer. E contem comigo, mas quero contar com vocês também. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço. Muito grata. Querida, muito obrigado. Você ouviu o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com episódios semanais e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil.